Olá, meu nome é Leonardo Figueiredo e você está ouvindo um episódio do projeto Explicando o Narcisismo. Como em tudo mais referente a esse projeto, meu objetivo único é te dar informações claras e bem explicadas para que você consiga se livrar da opressão e da malignidade de todo narcisista que tentar atrapalhar a sua vida. Seja os que já estão nela, seja os que ainda estão por vir. Problemas e perigos ao tentar desmascarar um narcisista. Após o fim da relação, muitos querem mostrar aos outros a verdade sobre a pessoa narcisista, ou seja, desmascará-la. Querem que as outras pessoas saibam o quão manipulador, cruel e maligna aquela pessoa é. Embora esse sentimento seja compreensível, esse desejo seja compreensível, esse desejo vai esbarrar em pelo menos 5 grandes problemas que eu vou explicar aqui. Problema número 1. Aquela pessoa passou a vida inteira dissimulando, traindo e enganando. Então, altas são as chances de que ela tenha aperfeiçoado eficazmente suas técnicas ao longo do tempo. Pode ser que você simplesmente não consiga convencer ninguém da verdade, porque essa pessoa manipulou todo mundo muito bem. Lembre-se, quando você conheceu essa pessoa, ela parecia simplesmente maravilhosa. Qualquer um que aparecesse tentando desmascarar ela para você seria provavelmente ignorado e mal recebido. Ok? Problema número 2. Essa pessoa jogou um jogo contigo e um outro jogo com as outras pessoas. Ou seja, os outros conhecem uma pessoa que não se parece em nada com a descrição que você vai dar. A maioria das pessoas terá dificuldade em acreditar que aquela doce, caridosa e amável pessoa agredia você ou humilhava os próprios filhos. É importante entender aqui que um narcisista, uma narcisista, quando se relaciona com pessoas, tem sempre um objetivo, uma agenda por trás. Em cada relação, eles têm um objetivo e uma agenda. Cada pessoa que está à volta deles vai servir a um propósito. Algumas pessoas servirão a determinados propósitos comuns, outras pessoas servirão a outros propósitos. Nunca é possível você saber 100% a que propósito essas pessoas estão servindo. Mas, por exemplo, algumas pessoas o narcisista vai manter por perto para que ele tenha um ar de sociável, um ar de alguém que sabe viver bem em sociedade. Então, geralmente para isso, ele vai ter algumas pessoas ali em volta dele que ele trata muito bem, que ele tenta convidar para festas, que ele tenta ser leve e neutro, por assim dizer. Essas pessoas são aquelas pessoas que ele vai usar para dar um ar de normalidade à vida dele. Então, quando você chega para uma dessas pessoas e descreve os comportamentos horríveis do narcisista, essas pessoas vão ter muita dificuldade de acreditar em você porque elas estão convivendo com alguém que é muito neutro com elas. Com alguém que não se parece em nada com a descrição que você está dando. Você está descrevendo uma pessoa altamente perigosa. E não é essa a pessoa que eles conheceram. Você lembra daquela história de que os narcisistas têm sempre um personagem? É um pouco isso que está acontecendo, ok? Para você, o narcisista era um personagem. Para eles, a narcisista
é outra personagem. Como você teve uma relação mais próxima e íntima, você descobriu que o personagem é alguém perigoso. Aquelas pessoas que estão no entorno do narcisista, o círculo de amigos, tem uma relação muito mais superficial com o narcisista. Consequentemente, eles terão muita dificuldade em vislumbrar essa pessoa que você está descrevendo. Problema número 3. Você é uma pessoa que está magoada, traída e confusa. Então, altas são as chances de que você não consiga convencer os outros. Porque você, obviamente, não está bem e não parece bem. Consequentemente, muitos duvidarão de você. Não vão acreditar no que você está falando. E vão, inclusive, te acusar de estar delirando, estar em paranoia, com mania de perseguição. Alguns até vão te recomendar a busca de ajuda psicológica. Veja bem, em uma relação com o narcisista, é muito comum que a vítima acabe parecendo aos olhos dos outros como sendo a pessoa problema. Porque na ânsia de descobrir o que está acontecendo, na ânsia de resolver problemas e depois na ânsia de mostrar aos outros o que está acontecendo, a vítima acaba por muitas vezes tendo um comportamento muito inadequado. Em alguns casos, a vítima realmente desenvolve um comportamento paranoico e obsessivo e também compulsivo. Por exemplo, uma vítima de um narcisista que acha que está sendo traída começa a ver sinais de traição por todo lado. Muitas vezes essa vítima começa a seguir o cônjuge, começa a desconfiar de todas as conversas que o cônjuge está tendo com outras pessoas. Não quer dizer necessariamente que essa vítima esteja errada, ok? Muitas vezes o narcisista, a narcisista estão realmente forjando situações para que pareçam que ele tem uma amante ou algo assim, de maneira a induzir a vítima a ficar com esse comportamento obsessivo, tá? Mas o fato é, essa obsessão por descobrir o paradeiro, descobrir onde o cônjuge está, com quem o cônjuge está falando, é uma obsessão verdadeira. Não quer dizer que a vítima tenha um transtorno obsessivo, mas ela está com comportamentos obsessivos. Isso acontece em grande parte dos casos. A vítima desenvolve esse comportamento obsessivo, ou a vítima já tinha um comportamento obsessivo antes de entrar no relacionamento, e esse comportamento acabou se amplificando justamente porque a natureza dessa relação narcisista que te gera muitos ciúmes acaba tornando uma pessoa obsessiva ou aumentando os traços comportamentais obsessivos dessa pessoa. Um pouco de paranoia também é muito comum nessas vítimas. Uma vez que ela esteja sempre desconfiada, sempre, inclusive, tendo razões para desconfiar, ela acaba imaginando algumas coisas que não existem. E ela acaba reagindo a coisas que não existem. Por exemplo, a namorada narcisista fica offline no Messenger e o cara que estava desconfiado dela com um amigo comum vai imediatamente no Messenger verificar se esse amigo também ficou offline. Ou seja, ele acha que os dois podem estar se encontrando naquele momento. E supondo que o cara também esteja offline, então esse namorado vai ficar imaginando coisas
Vai ficar imaginando que os dois estão juntos, que os dois estão conversando e vai reagir a isso como se isso fosse verdade. Então, quando você reage a eventos imaginários, você está agindo de maneira paranoica. Portanto, não é incomum que vítimas de narcisistas realmente engajem em comportamentos obsessivos, paranoicos, compulsivos e outros. Dessa forma, muitas vezes a pessoa está certa no que ela está pensando, está certa no que ela está dizendo, mas ela não consegue transmitir essa informação. Problema número 4. Narcisistas são possivelmente as criaturas mais vis perigosas e vingativas que existem no mundo. Considerando que você resolva expor o narcisista, mostrar o que essa pessoa fez e você consiga com isso causar algum dano real, você pode acabar atraindo sobre si uma fúria assassina muito pior do que tudo que essa pessoa já te fez até agora. Isso porque quando você atinge a imagem de um narcisista, você está atingindo algo de importância vital para ele. A explicação da importância da imagem para o narcisista é algo que eu pretendo fazer em um outro episódio, um outro podcast. E a importância da imagem para uma pessoa narcisista é muito maior do que se acredita normalmente, é muito maior do que o que se lê por aí. Quando você atinge a imagem de um narcisista, ele tem geralmente a impressão de que ele está sob risco de morte. Ele tem a impressão de que se a imagem dele for quebrada, ele não vai mais conseguir sobreviver. Daí ele vai ter duas opções. Uma opção é mudar de ambiente, trocar completamente o círculo social, o círculo íntimo, trocar de trabalho, sumir. Essa é a opção número 1. Ele sumir. E isso acontece muito. Todo mundo conhece uma ou outra história de um pai que foi comprar cigarro, um marido que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Sim, em todos esses casos, virtualmente, praticamente todos esses casos, nós estamos falando de um narcisista que por alguma razão, algum acontecimento, precisou sumir. Precisou na cabeça dele. Mas é aquilo que eu acabei de dizer. Quando a imagem de um narcisista é atingida de maneira fatal, na opinião dele, ele tem duas opções. A primeira opção é sumir. E geralmente, quando ele some, demora décadas para que alguém tenha notícia. A segunda opção é se matar. Tá? É importante notar que nesses casos a gente sempre ouviu falar de alguém que foi comprar cigarro, foi fazer uma chamada telefônica e nunca mais voltou. Geralmente isso é atribuído a homens, mas isso acontece muito com narcisistas mulheres. Eu conheço casos, muitos casos, de narcisistas mulheres que desapareceram e apareceram 5, 10 anos depois.
Em muitos casos, tanto os homens quanto as mulheres, quando eles reaparecem, eles têm outra família. Eles reaparecem, eles visitam. Geralmente, isso está ligado a alguma necessidade. Mas a razão por que eles aparecem ou voltam, em alguns casos eles não aparecem só para visitar, aparecem para voltar. As razões são completamente desconhecidas. Você nunca vai conseguir saber qual foi a verdade, saber de verdade o que trouxe essa pessoa de volta. Então, continuando no problema número 4, que é o perigo de você causar um dano real e atrair para si uma fúria assassina. Porque em muitos casos, o narcisista, ele não quer desaparecer. Ele não quer ter que mudar, porque dá muito trabalho. E ele também não quer se matar. Afinal de contas, tudo que eles fazem é para preservar a própria vida. Então, se ele não quer se matar, se ele não quer desaparecer, ele vai tentar te calar. E em muitos casos, é aí que pode acontecer e acontece um assassinato. Há casos conhecidos nos Estados Unidos de, por exemplo, um narcisista que estava cursando uma faculdade, parou, não conseguiu ir até o fim, e quando chegou a época da formatura, ele matou a esposa porque ele não queria ter que dizer a verdade para ela, de que ele não estava cursando a faculdade. Problema número 5. Durante o relacionamento, desde o início do relacionamento, o narcisista, a narcisista, já deixaram as outras pessoas preparadas para problemas, para imprevistos. Ou seja, as pessoas ao redor dela já estão previamente manipuladas. Eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Uma garota narcisista começou a andar atrás de um colega casado no escritório. Ela começou um jogo de sedução e manipulação, e um dia ele procurou o chefe dele para contar o que estava acontecendo e pedir ajuda. Ele contou que estava acontecendo algo inapropriado, que uma garota vinha agindo de maneira inapropriada com ele, tendo um comportamento sedutor e agindo como se estivesse completamente apaixonada por ele. E foi aí que ele descobriu, quando ele foi atrás de ajuda, ele descobriu que essa garota já tinha procurado algumas pessoas na empresa para dizer que esse cara estava andando atrás dela há algum tempo, agindo de maneira estranha, como se estivesse apaixonado por ela. Então, depois de investigar essa situação por um tempo, esse cara descobriu que essa moça estava fazendo essas fofocas desde a época em que ela começou a se interessar por ele e andar atrás dele. Ou seja, ela começou a seduzir ele e flertar com ele, ao mesmo tempo em que ela dizia a outros que era ele quem estava começando a fazer isso com ela, seduzi-la e flertar com ela. Dessa forma, quando ele procurou ajuda acusando a moça de um comportamento indevido, ela já o havia acusado desse comportamento com meses de antecedência. Ele chegou muito depois dela. E ela tinha acusado ele de todas as coisas que ela fez. Então, esses foram os 5 principais problemas que eu listei. Eu vou recapitular aqui agora. O primeiro problema é: aquela pessoa narcisista passou a vida inteira mentindo, manipulando
traindo e dissimulando. É muito difícil desmascarar ela porque ela é boa no que ela faz. Segundo problema. A pessoa que os outros conhecem não é a mesma que você conhece. Eles conhecem uma pessoa muito amável. Normalmente é essa a realidade. Terceiro problema. Você é uma pessoa que está passando por grandes dificuldades na sua vida devido a tudo que aconteceu. Então é muito provável que você não consiga expor os seus pontos de vista de maneira clara e compreensível. Quarto problema. Você está tentando prejudicar alguém que é extremamente perigoso e vingativo. Obviamente, prejudicar é na cabeça deles. Na sua cabeça você está tentando fazer justiça, o que é compreensível. E o quinto problema é que, ao longo de toda a relação, essa pessoa já estava deixando um cenário pronto para que, num eventual problema, numa eventual circunstância onde você viesse a expor o comportamento dessa pessoa, todo mundo já estivesse manipulado previamente para não acreditar em você e para achar que você é a ex louca, é o ex ciumento. Se você decidir desmascarar uma pessoa narcisista, poucas são as chances de você obter sucesso. Ao contrário, grandes são as chances de você sair no prejuízo em muitos sentidos. Muitos são os casos que eu conheci de vítimas que sofreram envenenamento, esfaqueamento, tiro com arma de fogo. Também conheci muitos casos de pessoas que desenvolveram doenças psicossomáticas por conta do estresse causado nessa relação. Se você for lá na minha página do Facebook, explicando narcisismo, você vai ver alguns casos de doenças que podem ser causadas em uma relação narcisista. O alto número de vítimas que eu conheci também a desenvolver câncer me leva a crer que sim, essas relações podem fazer câncer se desenvolver ou ao menos aumentar as chances já pré-existentes em uma pessoa. Muitos foram os casos que eu conheci de ex-cônjuges de narcisistas que desenvolveram câncer. Os casos são muitos para que eu considere apenas uma coincidência. Outras pessoas que conhecem bem o assunto já concordaram comigo em discussões sobre o tema, sobre a possibilidade de se desenvolver câncer em uma relação como essa. Então, se você esteve em uma relação com um narcisista, com uma narcisista, e saiu dessa relação, eu acredito que a melhor coisa é você ficar longe do jeito que você está. Você está no lucro. Todo tanto que você perdeu e sofreu nessa relação com o cônjuge narcisista, acredite, está ainda barato. Muitas pessoas passaram pelo que você passou e não sobreviveram para contar suas histórias. As cadeias estão repletas de narcisistas. Olha, faça uma busca no YouTube. Assista a algum episódio, alguma entrevista desses programas que fazem entrevista em porta de cadeia, que entrevistam ladrões e toda sorte de pessoa que está sendo presa. E se você conviveu com um narcisista, quando você assistir esses vídeos, na maioria dos casos, quando você olhar nos olhos da pessoa que está sendo presa, você vai reconhecer
o olhar. Você vai ver nos olhos de boa parte dessas pessoas alguma coisa bem familiar que você via nos olhos do seu cônjuge narcisista. Lá na minha página explicando narcisismo, tem um post sobre o olhar do narcisista. Lá tem algumas fotos. E geralmente as pessoas que conviveram com o narcisista, quando veem essas fotos, elas reconhecem o olhar. Fala-se muita besteira sobre narcisista. No mundo inteiro, há muitos erros conceituais e muita desinformação sobre o assunto. No Brasil, a desinformação sobre isso é gritante, eu incluo aqui nessa lista, grande parte, a maior parte das páginas de Facebook e dos sites de internet que explicam sobre narcisismo. A desinformação e a falta de conhecimento, a falta de entendimento lá é muito grande. E há muitos psicólogos também com informações bem fora da realidade. Infelizmente, a desinformação é predominante. É muito raro você ver alguém associar criminalidade a narcisismo, política a narcisismo. Na realidade, no Brasil, eu nunca vi alguém que fizesse essa associação. O que é uma lástima. Porque narcisistas malignos, narcisistas patológicos, estão por trás de muita desgraça que acontece no âmbito criminal, no âmbito político. Poucas são as afirmações comuns que são feitas de maneira correta pela maioria dos veículos de comunicação, por assim dizer. Tem uma afirmação que praticamente todo mundo faz, que é verdadeira. É o que o pessoal chama de contato zero. Separação, distanciamento